Louis Huntington chegou à 32ª fábrica da Huntington Pharma antes de todo mundo. Era de manhã cedo e o prédio começava a acordar lentamente, com o leve zumbido dos sistemas de ar-condicionado ecoando ao fundo. Os primeiros raios de sol filtravam-se pelas grandes janelas panorâmicas, iluminando o distrito financeiro de Boston abaixo. A cidade, envolta na leve neblina de uma manhã de outubro, parecia estar acordando, assim como ela mesma. Porém, o rosto de Louis não refletia calma, mas sim uma tensão sutil que se instalara em seu ser desde a noite anterior. Ele colocou o copo de café sobre a mesa de mogno, respirando fundo antes de caminhar até a janela. A vista da cidade era reconfortante, mas também simbólica dos desafios que enfrentou. A luta pelo controle da Huntington Pharma, empresa de seu pai, tornava-se cada vez mais complexa. E a verdade é que Louis sentiu sobre os ombros o peso de uma enorme responsabilidade. Seu pai, Howard Huntington, era um homem forte, determinado e visionário. Desde pequeno que Louis testemunhou a sua dedicação incansável ao negócio da família. Uma empresa farmacêutica que construiu de raiz. Com paixão e esforço. Aos 12 anos, Louis percorria os corredores do laboratório com o pai, observando com admiração como Howard era responsável pela criação de medicamentos que salvariam vidas em todo o mundo. As lições de honestidade, ética e responsabilidade ficaram gravadas em sua mente. Lembre-se, querido, disse Howard com um sorriso. Os produtos farmacêuticos não são apenas fórmulas químicas. São promessas de vida. São a responsabilidade de salvar os outros. Mas agora, anos depois, tudo isso parecia estar desmoronando. Louis estava sentado à sua mesa, revisando os relatórios sobre o novo medicamento que a empresa apresentaria em breve. A equipe trabalhou durante meses para aperfeiçoá-lo e os resultados foram realmente impressionantes. Porém, Louis não conseguia afastar a sensação de que algo não estava bem. O telefone sobre a mesa tocou brevemente e a voz da secretária informou-a de que os membros do conselho de administração estavam esperando por ela na sala de conferências. Louis ajeitou o terno azul marinho e prendeu o cabelo em um coque alto. Ela tinha 32 anos e, embora o cargo de vice-presidente da empresa lhe tivesse conferido grande autoridade, o peso do legado do pai, bem como as expectativas que recaíam sobre ela, mantinham-na em constante tensão. Está tudo bem, disse ela a si mesma, repetindo as palavras como um mantra para acalmar a ansiedade que sentia. Eu sabia que era capaz. Seu pai confiava nela e ela estava determinada a não decepcioná-lo. Marcos, seu marido, parecia cada vez mais distante. Quando ela voltou para casa naquela tarde, encontrou Marcos sentado na sala com seu laptop, concentrado em algo na tela. Ele nem ergueu os olhos quando Louis entrou. A atmosfera em sua casa, que antes era calorosa e cheia de amor, agora estava atormentada por uma estranha frieza. Marcos, seu marido, começou a trabalhar cada vez mais tarde, trazendo trabalho para casa e mergulhando na monotonia de papelada e processos judiciais. Vamos jantar juntos, você acha? Louis perguntou, tentando quebrar o silêncio entre eles. Marcos, sem tirar os olhos do computador, fez um gesto distraído com a mão. Desculpe, querido, tenho que preparar a papelada para a reunião de amanhã, respondeu ele sem muito entusiasmo. Louis suspirou, percebendo como a distância emocional entre eles aumentava cada vez mais. Ela subiu para o quarto. Exausta, ela sabia que seu casamento com Marcos estava passando por uma fase difícil. Mas não conseguia entender porquê. Ele se perguntou-se, talvez, o motivo da desconexão residisse na crescente competitividade entre os dois. Embora ela tenha crescido na empresa do pai, ele também se destacou na área jurídica e, embora ambos fossem ambiciosos e bem-sucedidos, algo se perdeu no relacionamento deles. O brilho da paixão que existia no início havia desaparecido. Deitado na cama, Louis revisou mentalmente os últimos anos. Quando se conheceram, há 6 anos, Marcos cativou a atenção dela com sua inteligência e ambição. Ele estava construindo uma carreira de sucesso em um escritório de advocacia especializado em direito comercial. Eles pareciam o casal perfeito, ambos apaixonados pelo seu trabalho. No entanto, algo mudou no último ano. Marcos havia se tornado mais retraído, mais irritado, e seu interesse pela companhia de Louis parecia estar desaparecendo. Louis já havia tentado falar sobre isso com ele em diversas ocasiões. Mas sempre foi ele quem desviava a conversa ou simplesmente mergulhava no trabalho. Louis nunca tinha pensado que o marido pudesse estar escondendo outra coisa. Mas agora, olhando a situação em perspectiva, ela começava a se perguntar se a indiferença dele para com ela seria a manifestação de um problema mais profundo. A suspeita tornou-se certeza. Naquela mesma noite, Louis folheou uma pasta de fotos antigas em busca de algo que pudesse confortá-la. Foi então que, ao encontrar uma fotografia de sua infância em que aparecia com o pai, lembrou-se das palavras de Howard: a honestidade é o mais importante neste negócio. Louis, nunca se esqueça disso. Essas palavras sempre foram seu farol, seu guia em tempos de dúvida.
E agora? Em sua mente, elas ressoavam fortemente. De repente, ele ouviu um barulho lá embaixo. Marcos saiu de casa sem se despedir. Sem pensar duas vezes. Luís fechou o álbum e foi até a janela. As luzes da cidade noturna brilhavam ao longe. Mas sua mente não conseguia parar de refletir sobre o que ele começava a suspeitar. Algo estava acontecendo com Marcos. Algo que nem ela nem seu pai poderiam ter previsto. Ele decidiu que no dia seguinte, quando se reunisse com o conselho de administração, deixaria de lado suas dúvidas pessoais e focaria no que realmente importava, o futuro da Santinton Pharma. Luís sabia que algo não estava certo. Os dias que se seguiram à sua reflexão sobre o comportamento de Marcos tornaram-se cada vez mais tensos. Enquanto ela mergulhava na apresentação do novo medicamento, sua mente não parava de pensar em suas últimas interações com o marido. Os sinais de distanciamento, as evasivas, as ausências constantes, tudo apontava para uma verdade que ele não queria aceitar. Não foi apenas a falta de comunicação, havia algo mais profundo. Algo sombrio. O estranho comportamento de Marcos se intensificou com o passar dos dias. Luís percebeu que algo estava acontecendo no departamento de marketing. Rhonda Pearce, a nova diretora de marketing, integrou-se rapidamente à equipe, embora parecesse uma profissional competente. Havia algo na atitude dela que ele não gostou. Rhonda sempre esteve próxima de Marcos, sempre apoiando-o em suas decisões. Como se compartilhassem algo mais que uma relação profissional. Luís não era estúpido, ele sabia que, embora não pudesse provar nada, havia algo suspeito entre eles. Uma tarde, Luís decidiu enfrentar a situação. Foi até o departamento de marketing, onde a presença de Rhonda era constante. A sala estava cheia de documentos, apresentações e gráficos. Rhonda estava sentada revisando alguns relatórios quando Luís entrou. Tudo certo? Luís perguntou com um sorriso que não alcançava seus olhos. Rhonda ergueu os olhos com um sorriso educado. Mas os olhos de Luís não puderam deixar de notar a frieza que emanava dela. Algo não se encaixou. Tudo em ordem. Obrigado por perguntar. Rhonda respondeu enquanto se levantava para lhe entregar uma pasta cheia de dados. Luís aceitou com um sorriso falso, observando cuidadosamente o comportamento de Rhonda e Marcos. A relação entre eles era fluida, quase cúmplice. Ele não pode deixar de se perguntar se a chave para compreender o estranho comportamento dela estava na relação de confiança que compartilhavam. Naquela noite, enquanto revisava alguns relatórios, Luís encontrou algo que a fez parar. Um e-mail que Marcos recebeu de Rhonda, com detalhes de uma reunião que não aparecia em sua agenda. O tom era casual, mas o conteúdo era claro, eles estavam planejando alguma coisa. Luís fez uma anotação mental dessa descoberta. Ele não podia mais confiar em Marcos. Eu sabia que algo estava acontecendo, mas ainda não tinha provas concretas. Na manhã seguinte, Luís decidiu ser mais estratégico. Ele começou a observar Marcos de perto, prestando atenção em seus movimentos. Durante as reuniões, ele parecia evitar o olhar dela e suas respostas eram muitas vezes vagas. Como se estivesse escondendo alguma coisa. Porém, suas visitas ao departamento de marketing tornaram-se mais frequentes e Luís não pode ignorar os alarmes que começaram a soar em sua mente. Algo estava acontecendo lá e o marido dela estava envolvido. O clímax veio quando Luís decidiu revisar os registros financeiros da empresa. Havia algo nas transações bancárias que não batia. Algumas transações pareciam não fazer sentido, especialmente aquelas envolvendo Marcos e algumas contas offshore. Luís se sentiu preso entre o amor por seu marido e o dever como herdeiro da Santinton Pharma. Quando encontrou evidências de que Marcos estava redirecionando fundos para contas offshore. As evidências não deixaram margem para dúvidas. Marcos e Rhonda manipularam os fundos da empresa, não apenas para enriquecer, mas para assumir o controle total da Santinton Pharma. Tinha sido um plano meticulosamente executado e Luís se viu preso no meio. Ele decidiu confrontar Marcos. Foi uma decisão difícil, mas eu sabia que não poderia continuar ignorando o que estava acontecendo. Naquela tarde, quando Marcos voltou para casa, Luís o esperou na sala. A tensão no ar era palpável. Temos que conversar, disse Luís, sem rodeios. Marcos olhou para ela com uma mistura de surpresa e desdém. Mas sentou-se à sua frente. Sobre o que você quer conversar? Ele perguntou com um sorriso que não alcançava seus olhos. Luís respirou fundo. Chegou a hora. Eu sei o que você tem feito. Eu encontrei a evidência. As transações. As contas offshore. As reuniões secretas com Rhonda. Todos. O rosto de Marcos endureceu. Ele tentou esconder sua surpresa. Mas seus olhos a denunciaram. Luís, você não entende o que está dizendo, ele disse, tentando pegar a mão dela. Mas ela se afastou abruptamente. Eu entendo perfeitamente. Ele respondeu com firmeza. Você tem manipulado a empresa para manter o controle. E não só isso. Você também se aliou à Rhonda. Tudo o que construí. Tudo o que o meu pai construiu. Você está destruindo. Marcos se levantou. O rosto vermelho de raiva. Você não entende nada, Luís.
O futuro desta empresa não está nas suas mãos. Nunca foi. Suas palavras eram como facas. Cada uma apontada para o coração de Luís. Naquele momento, Luís entendeu que seu casamento estava condenado. Marcos não era mais o homem que ela conhecia. E Rhonda, sua parceira nessa conspiração, também seria sua inimiga. Mas Luís não ia desistir. Ele sabia que tinha que lutar pelo seu legado. Pela empresa do seu pai. Pela sua própria dignidade. Naquela noite, enquanto Marcos se trancava em seu escritório, Luís começou a traçar um plano. Eu não poderia deixá-los vencer. Eu sabia que o próximo passo seria crucial. Ele já havia reunido evidências suficientes e não iria parar até que toda a verdade viesse à tona. A batalha começou. Luís estava em seu escritório, imerso em um mar de documentos. Mas sua cabeça girava sobre o que havia descoberto. A evidência da traição de Marcos e Rhonda era clara e, embora ele suspeitasse disso há dias, a evidência foi um golpe direto em seu coração. Tudo o que ele construiu, tudo o que seu pai trabalhou durante anos para manter, estava sendo destruído pelas pessoas em quem confiava. Nos dias seguintes, Luís preparou-se para o que sabia que seria o confronto definitivo. Ele precisava de evidências mais fortes. Algo que pudesse provar que Marcos e Rhonda estavam conspirando para tirar dele o controle da Huntington Pharma. Ele sabia que precisava agir com cautela. Mas também sabia que o tempo estava se esgotando. Uma tarde, ao ler os e-mails da empresa, ele percebeu algo que antes havia passado despercebido. Uma mensagem de Rhonda para Marcos foi enviada logo após uma reunião em que Luís não estava presente. O conteúdo do e-mail era explícito. Uma indicação clara de que Rhonda estava manipulando os membros do conselho para que duvidassem das habilidades de Luís como presidente interino da empresa. Estava claro que o plano deles era deslocá-la. E eles fizeram isso de maneira meticulosa e calculada. Luís se sentiu traído, mas também fortalecido. Agora ele tinha certeza do que estava acontecendo e não podia mais ficar sentado de braços cruzados. No dia seguinte, ele decidiu que era hora de confrontar Marcos mais uma vez. Eu não podia esperar mais. Eu precisava que ele soubesse que eu sabia o que estava fazendo. O confronto. Já era tarde quando Marcos voltou para casa. Luís esperava por ele, sentado no sofá, com a luz fraca da sala iluminando seu rosto sério. Quando Marcos entrou, a primeira coisa que notou foi o silêncio no ar. Algo estava diferente. Sua esposa não parecia mais a mesma. A incerteza que pairava entre eles nas últimas semanas desapareceu e foi substituída por uma calma estranha. Marcos, precisamos conversar, disse Luís, com a voz firme. O empresário olhou para ela. Surpreso, eu sabia que algo estava errado. Mas não esperava que aquele fosse o momento. Sobre o quê? Ele respondeu, tentando não demonstrar nervosismo. Luís levantou-se lentamente do sofá. Aproximou-se dele e, sem hesitar, colocou os e-mails sobre a mesa. Eu sei o que você está fazendo. Marcos, os e-mails, as reuniões secretas com Rhonda, as transações offshore, tudo. O que mais você vai esconder de mim? Marcos congelou, seu rosto ficando pálido. Por um momento, ele tentou negar, mas sabia que não conseguiria mais. Luís havia desvendado todo o plano. Ela havia descoberto a traição. Luís, escute, ele começou a dizer, mas a voz dela o interrompeu. Não, você não vai me dizer que isso não é o que parece. Você achou que eu não perceberia o que você estava fazendo. O que você e Rhonda estavam fazendo nas minhas costas. O silêncio entre eles era insuportável. Marcos tentou amenizar a situação. Mas Luís não estava mais disposto a ouvir mais desculpas. A verdade veio à tona e a mentira que sustentou sua vida por tantos anos estava desmoronando diante dela. Não basta você assumir o controle da empresa. Certo, agora você está disposto a destruir tudo que meu pai construiu. Tudo que ele sonhou para mim. E você fez isso com Rhonda. Pelas costas de todos. Marcos tentou se aproximar, mas Luís o dispensou. A dor e a decepção que ela sentiu a tornaram mais forte do que nunca. Ela estava determinada a não permitir que sua vida, seu legado, fosse destruído por um homem que ela jurou amar e respeitar. Eu não sei o que você estava esperando. Marcos, você pensou que tudo isso passaria despercebido. Mas agora que sei o que você está fazendo, não há como voltar atrás. O que você fez é imperdoável. Você não apenas me traiu como esposa, mas também colocou em risco tudo o que meu pai e eu construímos. A raiva e a dor de Luís transformaram-se em uma determinação feroz. O plano de Marcos havia sido descoberto e ele não permitiria mais que ele fosse adiante. A resposta de Rhonda. Enquanto isso, Rhonda Pearce estava em seu escritório observando os resultados das mais recentes estratégias de marketing. Mas algo a estava incomodando. Ele sabia que a situação entre Luís e Marcos estava prestes a explodir e que o controle da empresa poderia escapar de suas mãos. Mas o que ele não sabia é que Luís já havia descoberto o plano e se preparava para enfrentá-los. Naquela mesma tarde, Rhonda recebeu um telefonema de Marcos. A conversa foi breve,
Mas suas palavras foram suficientes para que o diretor de marketing percebesse que as coisas não estavam saindo como planejado. Luís sabe disso. Você já tem as evidências, disse Marcos, com a voz cheia de frustração. Rhonda não pode deixar de suspirar derrotada. Ela estava manipulando tudo, movendo as peças com precisão. Mas agora tudo parecia desmoronar. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. O plano final de Luís. Luís, agora com todas as informações necessárias, convocou uma reunião urgente com os membros do Conselho de Administração. Ele não podia esperar mais para agir. Ele sabia que precisava assumir o controle da situação e provar que era capaz de liderar a empresa na qual seu pai investiu toda a vida. Chegou o dia da reunião. Os membros do conselho estavam todos presentes. Mas o clima estava tenso. Luís entrou com determinação, sabendo que aquela era a oportunidade de impedir de uma vez por todas a trama de Marcos e Rhonda. Hoje é o dia em que devemos falar da verdade. Começou Luís com voz firme. Durante a reunião, ele apresentou todas as provas, os e-mails, as transações suspeitas, as gravações e os documentos que mostravam a cumplicidade de Marcos e Rhonda. Cada palavra que ele disse caiu como uma frase sobre presentes. Quando tudo acabou, o Conselho de Administração não teve escolha a não ser reconhecer a manipulação que ocorreu. Marcos e Rhonda não conseguiam mais esconder a traição. A decisão final. A votação foi rápida e o resultado inevitável. Marcos foi destituído de seu cargo de conselheiro-geral da empresa e Rhonda foi imediatamente demitida. Luís recuperou o controle, mas não antes de enfrentar a traição que esteve tão perto de destruir tudo o que sua família havia construído. Naquela noite, enquanto a cidade brilhava ao longe, Luís olhava para o horizonte de seu escritório. Eu sabia que tinha vencido, mas também sabia que isso era apenas o começo. Agora, com o controle da Huntington Pharma, ela teria que reconstruir a confiança. Não apenas dentro da empresa, mas também em si mesma. A traição de Marcos e Rhonda lhe ensinou uma lição dolorosa, mas também a tornou mais forte. Ela não seria mais a mesma mulher que começou essa jornada. Agora, mais do que nunca, Luís estava disposto a liderar, tendo a memória de seu pai como guia e com a firme convicção de que a justiça sempre prevaleceria. Luís estava sentado em seu escritório, cercado pela tranquilidade que ela havia recuperado após dispensar Marcos e Rhonda. O controle da empresa finalmente estava em suas mãos. Mas a batalha ainda não havia terminado. Embora tivesse conseguido dar um passo decisivo para erradicar a traição que minava a sua posição, Luís sentiu que algo mais estava por vir. Algo que, apesar de ter planejado tudo com precisão, ela não conseguia prever. Apesar da vitória, o peso da situação ainda a esmagava. Marcos e Rhonda, agora afastados de seu círculo de poder, não estavam dispostos a aceitar a derrota. Ambos sabiam que a decisão de Luís não era apenas um golpe profissional, foi um golpe de mestre recuperar o que lhes foi tirado. Eles sabiam que, se permanecessem parados, seriam completamente despojados de qualquer influência. Por isso a sua resposta seria inevitável. A manipulação continua. Certa tarde, algumas semanas depois da reunião crucial, Luís recebeu um telefonema inesperado. Era Kylie, um dos membros mais jovens do Conselho de Administração e aliado próximo de seu pai. Embora Luís não tivesse tido muita interação direta com Kylie até então, sua reputação de mulher inteligente e determinada a precedeu. Por alguma razão, Luís confiava mais nela do que em muitas outras pessoas da empresa. Luís, precisamos conversar. É urgente, disse Kylie com uma voz que demonstrava preocupação. Luís franziu a testa e, sem hesitar, concordou em recebê-la em seu escritório. Quando Kylie chegou, ela não perdeu tempo em ir direto ao ponto. Tenho investigado os movimentos dos últimos dias. Marcos e Rhonda não desistiram. Eles estão tramando alguma coisa e tenho quase certeza de que estão tentando recorrer a medidas extremas. Preciso que você se prepare. Porque eles não vão parar. Luís olhou para ela, entendendo que Kylie o estava alertando sobre algo muito mais sério do que ela mesma queria admitir. A traição não acabou. Marcos e Rhonda estavam usando aliados dentro da empresa para impedir o avanço de Luís e seus planos de consolidar seu controle total sobre a Huntington Pharma. Ele teve que agir rapidamente antes que fosse tarde demais. O confronto final. Dias depois, Luís convocou uma reunião extraordinária com todos os principais membros do Conselho de Administração. Os relatórios financeiros da empresa, novas estratégias e próximos passos seriam apresentados formalmente. No entanto, desta vez, algo parecia diferente. Enquanto os outros membros se acomodavam na sala, Luís percebeu uma tensão palpável no ar. Quando a reunião começou, tudo parecia seguir seu curso normal. Até que Marcos entrou na sala acompanhado de Rhonda. Embora tivessem sido removidos de seus cargos, não havia remorso em seus rostos. A frieza de sua atitude era evidente. O que você está fazendo aqui? Luís perguntou com a voz tensa. Marcos sorriu, mas não gentilmente. Havia algo em seus olhos que Luís reconheceu instantaneamente: desespero. Vamos ter uma conversa muito séria. Luís,
Disse Marcos, sem dar nenhum sinal de que entendia que não estava mais em uma posição de poder. Eu também tenho provas. Testes que colocarão em dúvida tudo o que você fez. Rhonda se aproximou com um sorriso frio. O oposto da simpatia que ela demonstrou quando ingressou na empresa. Agora sua verdadeira natureza foi revelada. Não só estavam a manipular os membros do Conselho de Administração, como também pretendiam desestabilizar toda a estrutura de poder da Huntington Pharma. Para eles, tudo valia a pena, desde que vencessem. Luís permaneceu imperturbável, embora por dentro sentisse a pressão aumentando. Ele se recusou a mostrar fraqueza diante deles. Que prova, Marcos? Ele perguntou, sua voz clara e segura. Se o que você tem são evidências falsas, como as que você usou para manipular a reunião antes, elas não vão te ajudar. Mas Marcos não recuou. Aquele homem, agora à beira do desespero, tinha algo em mente, algo que pode mudar tudo. Não preciso de provas falsas. Luís, tenho trabalhado em algo maior. O problema é que nem todos nesta sala apoiam você. Nem todo mundo está tão disposto a seguir suas decisões quanto você pensava. Disse Marcos, com um sorriso desafiador. Os olhos de Luís percorreram a sala, observando os membros do conselho. A estratégia de Marcos era clara: semear dúvidas. É o pior de tudo. Alguns membros do conselho pareciam hesitantes. Foi quando Kylie, que estava observando silenciosamente do canto da sala, levantou-se da cadeira. A tensão aumentou ainda mais. É verdade, Luís, mas não estamos aqui para deixar que eles nos destroem, disse Kylie com determinação. Luís olhou para ela com gratidão, aliviado por tê-la ao seu lado. A traição estava mais próxima do que ele pensava, mas ele ainda tinha aliados que poderiam resistir à manipulação. A última peça. A reunião rapidamente se transformou em um campo de batalha. Marcos e Rhonda continuaram com seu jogo de poder. Mas Luís já estava pronto para dar o lance final. Quando Marcos tentou apresentar suas supostas evidências de irregularidades, Luís o interrompeu. As evidências que você tem são irrelevantes. Tenho monitorado tudo o que eles fizeram nas últimas semanas e sei exatamente o que estão tentando fazer. O tabuleiro não vai cair nos seus jogos, Marcos. E o melhor é que você não tem mais o poder que pensava ter. Com um aceno de mão, os membros do conselho começaram a votar pela demissão de Marcos e Rhonda, que perceberam tarde demais que a maioria deles já havia se decidido. As tentativas de manipulação do conselho foram em vão. O plano de Marcos falhou. Luís permaneceu firme em sua posição como presidente, com o apoio inabalável de Kylie e dos leais membros do conselho. A batalha pelo controle da Huntington Pharma havia terminado, mas para ela isso representava apenas o início de uma nova etapa. Seu legado estava assegurado, mas ele também sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito. Os inimigos podem ter sido derrotados no momento, mas Luís não podia baixar a guarda. O futuro da empresa dependia da sua capacidade de liderar com firmeza e visão. A justiça prevaleceu. No final da reunião, Marcos e Rhonda foram escoltados para fora da sala. Luís os observou partir, sem nenhum sinal de compaixão por eles. O que não sabiam é que, embora acreditassem que o seu jogo de poder tinha sido perfeito, nunca contaram com a inteligência, tenacidade e coragem de Luís. Quando a porta se fechou, Luís virou-se para o conselho e sorriu levemente. Ele sabia que agora era a hora de reconstruir o que eles tentaram destruir. O legado de seu pai estava em suas mãos e nada nem ninguém iria tirá-lo. Após a queda de Marcos e Rhonda e a consolidação de seu controle sobre a Huntington Pharma, Luís se viu diante de um desafio diferente. Ele havia vencido a batalha, mas sabia que o verdadeiro trabalho estava apenas começando. Recuperar a confiança dentro da empresa, restaurar o moral dos seus funcionários e garantir que os interesses do seu pai fossem protegidos exigiria muito mais do que simplesmente assumir o controle do conselho. Agora ele tinha que demonstrar a sua liderança, a sua visão e a sua capacidade de guiar a empresa através de uma nova fase de crescimento. Ideia, tenho pensado muito em tudo o que aconteceu. Começou James, olhando para Luís com um misto de respeito e preocupação. Seu pai sempre disse que uma empresa não é só números e contratos. É um reflexo do seu líder. Você provou ser esse líder. Luís, estou orgulhoso do que você alcançou. Luís, embora agradecido, não pode deixar de sentir que a vitória estava incompleta. A dor da traição de Marcos e Rhonda ainda estava lá, como uma sombra que não iria desaparecer. Obrigado, Tiago, mas ainda não sinto que tudo acabou. Luís suspirou, olhando pela janela. Trabalhei muito para colocar a empresa de volta nos trilhos. Mas meu pai sempre me disse que nos negócios, como na vida, é preciso saber quando deixar o passado para trás. Às vezes me pergunto se estou fazendo a coisa certa. James olhou para ela com simpatia. Ele sabia que o fardo que carregava nos ombros não era fácil. Seu pai sempre foi um homem sábio, disse James, com um leve sorriso. Mas o que ele gostaria, o que ele mais queria, é que você continuasse, fazendo o que faz de melhor. É isso que você está fazendo.
Luís. E o que mais admiro em você é a sua capacidade de liderar com integridade. Algo que não é comum hoje em dia. Um novo começo. Luís assentiu, reconhecendo que, embora seu pai tivesse morrido, ela estava pronta para assumir o legado dele de uma forma única. Ela estava preparada para tomar decisões difíceis, mas também para guiar a Huntington Pharma em direção a um futuro forte. Com base nos princípios que foram a base do seu sucesso. Com o passar dos meses, a empresa consolidou-se no mercado internacional. Os produtos farmacêuticos que foram concebidos para salvar vidas passaram a ser reconhecidos pela sua qualidade e inovação. O relacionamento com os investidores foi fortalecido e os colaboradores, que antes temiam pelo futuro da empresa, agora se sentiam apoiados e motivados pela visão de Luís. Um dia, enquanto caminhava pelos escritórios, Luís parou na frente de um grupo de funcionários que comemorava o sucesso de uma nova campanha publicitária. Ele sorriu ao ver como sua equipa havia crescido, como cada um deles trouxe algo único para a empresa. Era a prova de que ele havia feito a coisa certa. Naquele momento, Luís percebeu que não só havia salvado a empresa, mas também iniciado um novo capítulo em sua vida. Seu pai sempre lhe disse que os negócios são uma corrida de longa distância, não uma corrida de velocidade. E agora ela estava pronta para seguir em frente, sabendo que o melhor ainda estava por vir.